Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Porque vos disse estas coisas, vosso coração se encheu de tristeza. Contudo eu vos digo a verdade, convém a vós que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Porém, se eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, acusará o mundo quanto ao pecado, quanto à justiça e quanto ao juízo. Quanto ao pecado, porque não acreditaram em mim. Quanto à justiça, porque eu vou para o Pai e porque já não me vereis. E quanto ao juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Tenho ainda muitas outras coisas a vos dizer, mas ainda não as podeis compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos ensinará a verdade inteira, porque não falará de si mesmo, senão que só dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o futuro. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Louvor a vós, ó Cristo. Rezo também hoje de modo especial pelos profissionais da saúde. Nesse tempo difícil de pandemia, são os mais expostos e muitos estão dando a sua vida, literalmente, pela salvação dos outros, né? Como eu disse no início dessa Santa Missa, a Igreja agora vai nos preparando para a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Já vamos nessa caminhada dos 40 dias depois da ressurreição. Depois temos a ascensão do Senhor e logo vem Pentecostes. O Senhor então agora começa a nos falar, através da Igreja, sobre o Espírito Santo e sua grande missão no mundo e nas almas. Quem é o Espírito Santo, né? Jesus Cristo fala hoje no início do Evangelho: vou para aquele que me enviou. Contudo, convém que eu vá, porque se eu não for, não virá a vós o Consolador, mas se eu for, eu vou-lo enviarei. Esse Consolador é o Espírito Santo. Eu vos enviarei um outro Consolador, eu não vos deixarei sós. A primeira mensagem que nós temos hoje é essa: nós não estamos sozinhos, o Espírito Santo nos acompanha, está conosco, nos dando os seus dons, nos fortalecendo, nos guiando, nos inspirando, para que nós possamos, com a graça de Deus, fazermos essa caminhada, né? Mas quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É Deus com o Pai e o Filho. Quando Cristo foi para o céu, ele disse: ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o Pai ama o Filho desde toda a eternidade. O Filho é amado pelo Pai desde toda a eternidade. E o amor do Pai e do Filho é uma pessoa, não é algo abstrato, é uma pessoa, é o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo é Deus com o Pai e com o Filho. É um Deus em três pessoas. O Espírito Santo muitas vezes é mostrado com a figura do fogo, porque ele queima, ou seja, ele purifica, ele ilumina. Outras vezes ele é mostrado com a figura de uma pomba, porque a pomba ela não machuca, ela não fere, ela é mansa. A pomba geme, assim o Espírito Santo geme também, com gemidos inenarráveis, como fala São Paulo. A pomba também, ela gosta de ficar próxima aos homens, assim o Espírito Santo, ele quer em nós fazer o seu templo, quer ficar junto de nós, dentro de nós.
O Espírito Santo também é simbolizado pela água, ou seja, a água que lava, que purifica, mas a água também que corre na direção do mar. Assim o Espírito Santo nos leva para a plenitude de Deus. Também a água que decanta, o Espírito Santo vem e a sujeira vai ficando no fundo ou em cima, de modo que a água fica ou decantando ou elevando a sujeira, ou seja, ela busca essa pureza, né? De modo que o Espírito Santo, ele age assim nas almas, nos lavando de todo o pecado, nos purificando e dando para nós a devida condução das coisas. Assim age o Espírito Santo nas almas. Portanto, é muito importante nós nos prepararmos nesses dias para que o Espírito Santo venha agir em nós. Ele é o Consolador, aquele que nos consola, que nos impulsiona para a verdadeira vivência com nosso Senhor. E ele foi enviado por Jesus Cristo no dia de Pentecostes e é enviado para cada um de nós quando nós somos batizados, na sua plenitude, na plenitude dos seus dons, quando nós somos crismados. De modo que nós somos templos do Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo nos guia, nos conduz no dia a dia. É preciso sermos dóceis a Ele. O pecado contra o Espírito Santo consiste na rejeição dEle. Porque Cristo diz que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, se Deus é um abismo de misericórdia. Porque quando o Espírito Santo move ao arrependimento, move a cada um de nós a uma mudança de vida, uma verdadeira conversão, há uma rejeição ao Espírito Santo. Então não se tem perdão, não que Deus não queira perdoar, mas porque a pessoa rejeita o Espírito Santo e rejeitando esse movimento da graça, morrendo na impenitência final, evidentemente não tem como ser perdoado, não porque Deus não queira perdoar, mas porque a pessoa rejeita. E como o Espírito Santo vai nos movendo no dia a dia, como vai nos chamando a atenção para uma verdadeira conversão. E essa rejeição vai acontecendo, vai se abusando da graça, chega uma hora que ela não vem. E aí, então tem a condenação, porque a pessoa rejeita, por princípio, o arrependimento, rejeita esse movimento do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá essa verdadeira fortaleza. Quando nós dizemos, por exemplo, que o Senhor, meu Deus, tudo posso naquele que me fortalece, é o Espírito Santo que fortalece. Dizemos aqui no início da missa, porque sois, ó meu Deus, a minha fortaleza, porque eu devo andar triste, porque minha alma anda triste quando os meus inimigos me afligem. Porque tu, Senhor, és a minha fortaleza, é o Espírito Santo que é a nossa fortaleza. Por isso nós devemos estarmos muito abertos ao Espírito Santo, pedirmos muito a Ele que venha a nós, que nos fortaleça, que nos inspire, que nos dê as luzes e que nos conduza. O Espírito Santo, enviado por Cristo à igreja e enviado a cada um de nós, vai assim fazer a sua obra. Mas no segundo momento, Cristo vai nos dizer, quando Ele vier, acusará o mundo quanto ao pecado, quanto à justiça e quanto ao juízo. E Cristo vai dar o significado claro dessas três palavras. Quanto ao pecado, porque não acreditaram em mim. Quanto à justiça, porque eu vou para o Pai e vós já não me vereis. E quanto ao juízo, porque o príncipe deste mundo já foi julgado. O Espírito Santo, ele acusa o mundo quanto ao pecado. Quando eu falo o mundo aqui, eu falo, seguindo a doutrina da igreja, o magistério da igreja, quanto ao mundo aqui no sentido de toda a família humana. Todos os homens com as suas alegrias e tristezas, com as suas vitórias e derrotas, com toda a sua história. O Espírito Santo, ele convence o mundo e acusa o mundo quanto ao pecado, porque nós estamos agora no tempo do Espírito Santo.
Tradicionalmente se diz que o Antigo Testamento é o tempo que o Pai se manifesta. No Novo Testamento, o Filho se manifesta. Mas depois de Pentecostes, é o Espírito Santo que vai se manifestando no dia a dia para a salvação das almas. E o Espírito Santo vai acusar o mundo quanto ao pecado porque não acredita em Cristo. O que quer dizer isto? Que o grande motor da evangelização, quem faz a evangelização, quem faz a conversão, quem faz a verdadeira mudança de vida nas almas é o Espírito Santo. Quando o missionário vai em direção à terra de missão, o Espírito Santo já chegou lá preparando, de alguma forma, aquelas almas para a recepção do Evangelho. E é o Espírito Santo que vai movê-los à compreensão, à conversão, de modo que quem faz a obra de Cristo no mundo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai mostrar para nós que a salvação vem por uma pessoa, pela pessoa de Jesus Cristo. Não existe outro Salvador. O mundo precisa de salvação e cada vez mais é preciso ter consciência disso. Nós temos hoje uma situação difícil no mundo, uma verdadeira guerra, não só de uma pandemia, mas uma guerra de informações, uma guerra psicológica, uma guerra moral, uma guerra de manipulações. Temos guerras. E as pessoas estão meio perdidas. Digo meio com bondade, mas completamente perdidas. E nós temos um risco muito grande hoje de surgirem, aspas, salvadores do mundo, ou seja, da ciência, ou seja, da política, ou de qualquer meio, de alguém aparecer como um grande salvador da humanidade. E há um risco, porque o povo está apavorado, está em pânico. Mas temos que ter muito cuidado para não cairmos. Quando aparecem messias ou falsos cristos, por aqui e por ali. Porque, na verdade, nós temos um Salvador, que é Jesus Cristo. E o Espírito Santo, nesse tempo, e devemos pedir constantemente isso, para nos mostrar exatamente o que é que nós devemos fazer, em quem devemos acreditar, o que devemos e como devemos seguir. Porque nós temos um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo, que tem aqui na terra a sua presença através da igreja, não só a presença na Eucaristia, mas na sua pregação, na sua santificação e na sua condução das almas, que é a igreja. Por isso, qualquer que sejam os acontecimentos, nós temos que seguir a igreja, o que a igreja nos ensina, o que a igreja nos mostra, porque é a igreja a única guiada pelo Espírito Santo que nos mostra o caminho da verdade. Então temos que ter esse cuidado e não nos deixarmos levar por outros messias, do ponto de vista material, do ponto de vista científico. Nós podemos e devemos seguir aquilo que pelo menos até agora se mostra como eficaz, pelo menos no sentido material, biológico da coisa, mas no sentido moral, espiritual, até psicológico, doutrinário, nós temos Cristo. Ele é o único Salvador. Não existe outro. Não existe outro. Por maior que seja o homem no mundo, por mais dinheiro que tenha, por mais poder que tenha, não existe, não é Salvador. Salvador é Jesus. E é o Espírito Santo que nos mostra isso. Então eu acredito que nós vamos agora para uma fase no mundo em que podem aparecer muitos falsos messias e muitos falsos cristos, com promessas mirabolantes para atrair o povo. Mas não nos podemos deixar enganar, porque nosso Salvador é Jesus Cristo, Ele que morreu por nós na cruz, Ele que se entregou, Ele que se dá a nós na Eucaristia,
Ele que a cada dia nos mostra como seguir. E Jesus Cristo com a sua igreja. Porque não existe Cristo sem igreja, nem igreja sem Cristo. E é exatamente isso que Jesus Cristo promete, no Espírito Santo. Ele convencerá o mundo quanto ao pecado, porque não acreditaram em mim. Então, mais do que nunca, nós temos que nos unir, nos apegar a Jesus. E repito, Jesus e a sua igreja. Mas continua Jesus aqui, né? Quanto à justiça, porque eu vou para o Pai. Exatamente porque Cristo é o modelo. O Espírito Santo que faz nas almas. O Espírito Santo modela em cada alma a figura de Cristo. Dizia São Cipriano, Christianus alter Christus. O cristão é um outro Cristo. E quem modela os Cristos, que somos nós, com letra minúscula, é o Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo é tido como digitus paterne dextere, ou seja, o dedo da mão direita do Pai, aquele que toca, que esculpe. Um dia um escritor famoso visitou um escultor famoso, chamado Rodin, que recebeu com alegria, e foi mostrando as esculturas, as suas obras, e parou diante de uma obra que ele tinha acabado de fazer, uma escultura de um corpo. Estava o barro ainda úmido, e ele começou a tocar, né, naquele corpo e disse, olha, essa parte aqui está dura. E ele com o dedo direito, da mão direita, ia deslizando naquela escultura, naquele corpo, e começou a cuidar, a dar um jeito, né? E ele esqueceu que a visita estava ali e se perdeu, e ficou como que em êxtase, tocando naquela escultura. Depois que ele voltou a si, falou para o visitante, para o escritor, e disse, me desculpa, eu me distraí. E o escritor disse, não, que bom, eu só assim conheci quão grande é o amor do autor, do artista pela sua obra. E aí nós fazemos uma reflexão, olhando nesse escultor o Espírito Santo, que é o dedo de Deus que vai esculpindo em cada um de nós Jesus Cristo, e fica como que em êxtase, porque nos ama e quer fazer de nós novos Cristos, para nos santificar. Então, quando Cristo diz, vou para o Pai, vou preparar lugar, vai preparar lugar para cada um de nós, mas lá só tem lugar para Cristo, portanto, nós temos que ser como Cristo, ou seja, temos que viver em nós o próprio Cristo. Como diz São Paulo, temos os mesmos sentimentos, as mesmas atitudes e a mesma santidade como o próprio Cristo para podermos chegar ao céu. E isso quem faz em nós é o Espírito Santo. Portanto, Cristo diz, ele convencerá o mundo quanto à justiça, porque eu vou para o Pai, e já não me vereis, mas me vereis lá, quando fores para lá também. E termina aqui Jesus falando, quanto ao juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O príncipe deste mundo é sempre o demônio, tido como demônio, o príncipe deste mundo. Está julgado. Por quê? Porque toda obra de Deus com relação a nós é obra de salvação. O demônio foi julgado, ele não tem salvação. Nós podemos ter. E toda a história humana é essa batalha que o demônio tem para perder as almas, ou seja, para levar as almas para o inferno. Toda a história é daí. Todo o trabalho dos inimigos de Deus e da igreja é só um: levar as almas para o inferno. É só um, não tem outro. E toda a nossa vida de cristãos deve se resumir num só foco, num só objetivo, que é a salvação da nossa alma. Acho que adianta o homem ganhar o mundo inteiro
se vier a perder a sua alma. Portanto, temos que trabalhar na salvação das almas. E o Espírito Santo age aí, através da igreja, para salvar as almas. E se nós cuidamos da salvação das almas, por que temer? Por que ficarmos apavorados com os problemas do dia a dia? Por quê? Então, todo o nosso trabalho deve ser para isso, para salvar as almas, as nossas e as dos outros. Senão não tem sentido ser pai, ser mãe, ser empresário, ser trabalhador liberal, ser faxineiro, ser artista, ou qualquer profissão que seja. Não interessa, não importa se não há salvação. Nós temos que povoar o céu de almas. E todo trabalho contra a igreja sempre foi para que a igreja não salve as almas, porque o tal do trabalho contra a igreja provém do quartel-general dos infernos, para que as almas não se salvem. E qual é a maior defesa nossa, ou melhor ataque, ou contra-ataque, é trabalharmos pela salvação das almas, senão não tem outro sentido. Quem trabalha pela salvação das almas é o grande inimigo de todo sistema que seja contrário a Jesus e à igreja. Então nós temos que trabalhar. Senão não tem mais sentido qualquer existência humana. E é o Espírito Santo que vai agindo, quem vai agindo em nós. Por isso temos que confiar. Jesus fala uma outra coisa aqui muito significativa. Tenho ainda muitas outras coisas a vos dizer, mas não podeis compreender agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos ensinará a verdade inteira. Então, olha que interessante. Eu tenho muitas coisas a vos dizer, mas não podeis compreender agora. Então Jesus não disse tudo, não disse tudo. Quem vai dizer as outras coisas? O Espírito Santo. E vai dizer a quem? A igreja. E quem vai transmitir? A igreja. Por isso, estão errados aqueles que dizem que a Bíblia contém tudo. Cristo está dizendo que não disse tudo. Os ensinamentos vão sendo aplicados à medida em que a história vai acontecendo. E quem vai conduzindo todo o magistério de Cristo é a igreja na história, guiada pelo Espírito Santo. Por isso o magistério da igreja, o magistério autêntico, é a obra do Espírito Santo que ensina, como que colocando aquilo que Cristo não disse, porque não era ainda o momento. Por isso nós temos duas fontes da revelação, a Sagrada Escritura e a tradição. E tradição aqui, o conjunto daquelas coisas que Jesus ensinou e não foram escritas, e depois são interpretadas, Sagrada Escritura e tradição, pelo magistério da igreja. Então, se nós temos Sagrada Escritura e não temos magistério da igreja, nós somos protestantes. A única diferença que há é aí, entre o protestantismo e o catolicismo. Porque no protestantismo não tem magistério. Não tem um magistério. O magistério aí é cada um, que segundo o seu entendimento pessoal daquilo que está escrito, e reúne um grupinho e faz ali o magistério. Mas não foi isso que Cristo prometeu. Prometeu isso a um colégio, chamado Colégio Apostólico, tendo um chefe, que era Pedro. E nós vemos que esse colégio apostólico, como chefe, é a igreja. E, evidentemente, com todos os fiéis como um corpo único. Isso nos dá uma garantia de estarmos no caminho da verdade, uma garantia de que estamos no caminho certo. Por outro lado, nos dá uma responsabilidade de ouvirmos a igreja. E é o próprio Cristo que vai dizer isso lá em São Mateus: se não quiser ouvir a igreja, seja tratado como um gentio ou um publicano, quer dizer, seja
vai embora. Não quero ouvir. Isso é a igreja. São João Crisóstomo, explicando isso, diz que quando Cristo fala ouvir a igreja, significa ouvir os pastores da igreja. Em conjunto, e aí tem a garantia de que o Espírito Santo está ali. Não digo individualmente, porque individualmente foi dado só a Pedro, mas ao conjunto, ao colégio apostólico, hoje o colégio episcopal. Portanto, tudo isso eu quero dizer para vocês, exatamente para nós termos, primeiro, uma confiança muito grande de que Deus não nos abandona, de que Deus cuida de nós. Segundo, de que Deus quer a nossa salvação e nos dá os meios para isso. E é a única coisa de que nós devemos cuidar de modo especial. As outras devem nos levar sempre a isto. E terceiro, que nós devemos estar tranquilos, confiantes em Deus, não deixando, evidentemente, fazer a nossa parte, como nós temos obrigação. O Espírito Santo vem a nós, está em nós, sejamos, pois, dóceis a Ele, e assim estaremos nessa caminhada aqui na terra, protegidos, guardados e na direção certa. E que o Espírito Santo nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.